Existem artistas que passam a vida inteira tentando convencer o mundo que são invencíveis, mas o Peter Steele fez exatamente o contrário. Mesmo sendo um dos músicos mais carismáticos da história do metal, ele parecia ser incapaz de acreditar que merecia todo o carinho que ele recebia. Com mais de 2 metros de altura, uma voz inconfundível e uma presença de palco quase hipnótica, Peter Steele se tornou um símbolo do gothic metal dos anos 90. Milhares de pessoas o admiravam, milhões ouviam suas músicas, mas dentro da sua própria cabeça, a história era completamente diferente. Por trás do humor ácido, piadas provocativas, imagens de gigante vulnerável, existe um homem consumido pela depressão, dependência química, culpa de sensação constante de inadequação. Ao longo da sua carreira, Peter Steele acumulou polêmicas que fizeram com que muita gente acreditasse que ele é apenas um provocador. Ele posou nu para uma revista voltada ao público feminino não pesquisa, foi acusado de flertar com ideias extremistas, brincou com símbolos que geraram indignação, desapareceu da vida pública, foi dado como morto antes da hora, e quando ele finalmente encontrou algum equilíbrio, seu coração simplesmente parou. Essa não é apenas a história do vocalista do Type O Negative. Essa é a história de um homem que lutou vários anos contra o seu próprio vazio. Eu sou o cara do Mosh, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Mosh Pit. Deixa seu like aí, senão o Peter Steele vai aparecer aí no seu quarto aí. Do mesmo jeito que ele apareceu lá na revista Playboy. Bora pro vídeo. Antes de existir Peter Steele, existiu um garoto chamado Petrus Thomas Hattasch. Nossa, eu não vou me arriscar a ler esse sobrenome dele aí não, mano. Filho de uma família de origem polonesa profundamente católica, Peter Steele cresceu no Brooklyn, em Nova York. Desde pequeno aprendeu sobre o pecado, culpa, disciplina e responsabilidade. Ele era um garoto extremamente inteligente, mas também introspectivo. Enquanto outras crianças sonhavam em ser atletas, astronautas, Peter passava horas lendo, cuidando de jardins, desenvolvendo humor extremamente sombrio. Sua enorme estatura fazia com que chamasse a atenção por onde passava, mas isso nunca significou que se sentisse confortável consigo mesmo. Na verdade, muitos amigos descrevem Peter como alguém incrivelmente tímido fora do palco. Essa dualidade acompanharia ele pelo resto da vida. Muito antes do Type O Negative, Peter liderava uma banda chamada Carnivory. Desde o início, parecia insistir em um objetivo muito claro: chocar. As letras falavam sobre guerra, violência, colapso social e fanatismo. E eram escritas de uma maneira tão exagerada que muita gente passou a acreditar que realmente defendia aquelas ideias radicais. Ele usava símbolos militares, criava personagens, cantava do ponto de vista das figuras moralmente repugnantes. Quase que a música End of Death do Slayer, sabe? O problema é que a ironia nem sempre funcionava quando o assunto era extremismo. Diversas pessoas começaram a acusá-lo de simpatizar com posições autoritárias. Peter sempre respondeu dizendo que tudo fazia parte da provocação artística, mas a discussão jamais desaparecia completamente. Quando o Type O Negative surgiu no início dos anos 90, parecia que finalmente Peter havia encontrado a sua identidade. A música ficou mais melancólica, profunda, emocional, e ao invés da agressividade do Carnival, surgiram temas como amor, perda, solidão e depressão. Peter transformou sua própria dor em arte, e talvez tenha sido exatamente isso que fez com que tantos fãs se identificassem com ele, porque as músicas nunca pareciam artificiais, elas soavam reais e dolorosamente reais. Em 95, Peter tomou uma decisão que se transformaria em uma das maiores curiosidades da história do metal. Ele aceitou posar nu para a revista Playgirl. Inicialmente, tudo parecia apenas uma brincadeira, uma provocação bem-humorada. O resultado foi completamente diferente do esperado. A revista vendeu muito. Peter virou um símbolo sexual, recebia cartas diariamente, era reconhecido por pessoas que sequer conheciam o Type O Negative. Anos depois, ele admitiria que se arrependeu da decisão. Dizia que tudo aquilo havia atraído um tipo de atenção que ele nunca desejou. Mais uma vez, uma piada que acabava produzindo consequências que ele não conseguia controlar. Existe também uma controvérsia que acompanhava o Peter até o final da sua vida, que é as acusações com flertar com símbolos ligados ao bigodismo. Grande parte dessa repercussão surgiu por causa da música Der Undermatch, desculpa se eu tô falando errado, tá? Do Carnivory, e do uso deliberado de imagens militaristas e dos discursos provocativos. Os críticos afirmavam que aquilo normalizava ideias perigosas. Os fãs defendiam que tudo fazia parte de uma sátira extrema sobre personagens fictícios. O próprio Peter negava defender esse tipo de discurso. Dizia que o seu objetivo era provocar e expor o absurdo das ideias extremistas. Mesmo assim, os discursos nunca desapareceram completamente. É um exemplo clássico de como a provocação artística pode escapar do controle de quem a criou.
Havia algo que Peter nunca conseguia esconder, que era sua luta contra o álcool. Com o passar dos anos, a bebida deixou de ser apenas um hábito e se transformou em dependência. Também vieram as drogas, problemas de saúde, as mudanças bruscas de humor e a depressão começou a se aprofundar. E os amigos perceberam que aquele homem divertido dos batidores estava desaparecendo lentamente. Triste. Em 2005, uma notícia passou a circular pela internet. Peter Steele havia morrido. Sites reproduziram a informação, fãs começaram a prestar homenagens, mensagens de despedidas apareceram em fóruns do mundo todo, mas tudo fazia parte de uma brincadeira extremamente de mau gosto, criada por amigos próximos para satirizar os rumores recorrentes sobre a sua saúde. Quando Peter apareceu vivo, muita gente riu. Olhando em retrospecto, a história ganhou um peso completamente diferente com o passar de poucos anos, pois o boato deixaria de ser boato. Nos últimos anos de vida, Peter começou a falar novamente sobre religião. Depois de décadas criticando as instituições religiosas, usando referências de blasfemas em sua arte, afirmou que havia voltado a praticar o catolicismo. Para alguns fãs, aquilo parecia ser contraditório. Para outros, era apenas um homem tentando encontrar algum tipo de paz. Infelizmente, esse período durou pouco. Em 2010, Peter sofreu com insuficiência cardíaca causada por aneurisma de aorta. Aneurisma de aorta. Não sei o que é isso, gente. Ele tinha apenas 48 anos. A notícia chocou o mundo do metal, principalmente muitos que ainda lembravam da falsa morte divulgadas antes. Mas dessa vez era verdade. O gigante havia partido. E com ele, desaparecia uma das grandes vozes da história do gênero. Steele passou a vida inteira tentando esconder sua fragilidade atrás do sarcasmo. Transformou a tristeza em música, depressão em poesia, o humor em mecanismo de defesa. Ele era um homem que fazia piada sobre sua própria morte muito antes de morrer. Ria da própria fama enquanto milhares de pessoas sonhavam em ter aquela vida que ele levava. E talvez por isso a sua história seja tão dolorosa. Diferente de tantos artistas dessa série, não destruiu relacionamentos por ego, não passou décadas brigando publicamente, não construiu a carreira em cima de escândalos. E talvez o seu maior inimigo da sua vida toda esteja dentro da sua própria cabeça. E talvez por isso sua história seja tão humana. Enquanto muitos músicos são lembrados da polêmica que eles criaram, Peter Steele é lembrado pela batalha silenciosa que travou consigo mesmo. No fim, o homem que parecia um gigante para o mundo inteiro nunca conseguiu enxergar sua própria grandeza. E talvez esse tenha sido o maior desastre de todos. Bem, se você gostou desse vídeo, o formato tá diferente, agora a gente tá aparecendo aqui. Deixa seu like aí, se inscreva no canal. O que você acha do Peter Steele? Comenta aí, sua opinião é extremamente importante. Um abraço do cara do Mosh e tchau!